Olá, estamos chegando para mais um programa Espaço Livre e hoje nós vamos falar de um assunto que está bastante em voga ultimamente, que é o empreendedorismo feminino. E para falar um pouquinho sobre este assunto, sobre empreender, sobre se desafiar em criar produtos, em desenvolver produtos, em se aperfeiçoar, nós convidamos duas mulheres que são feras nesse assunto. E uma delas é a Silvana Bergmeier, que é do Sebrae aqui de Erechim. Ela também é coordenadora na região aqui, abrange Passo Fundo e outros lugares, né, Silvana? Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Tudo bem? Sim, respondo por toda a região. Isso aí. Também a Emanuele Biolo Magnus, que é professora e fundadora da Mini Roupinha, que vocês já devem ter visto aí pelo Instagram, ela divulgando seus produtos, e a gente vai falar um pouquinho sobre empreender com ela. Tudo bem? Tudo bem, Sandra. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, que ele tomou bastante espaço na mídia, nas casas, as pessoas começaram a empreender em virtude dessa pandemia. O empreendedorismo ele tomou conta das pessoas que perderam seu emprego, que fecharam seus negócios. Por uma série de razões, as pessoas começaram a se desafiar e descobrir os seus próprios talentos. E o Sebrae sempre foi um parceiro para quem quis empreender, para quem quer inovar, né, Silvana? Exatamente, Sandra. Nós trabalhamos, então, com o empreendedorismo, né, e com orientações tanto às pessoas que querem iniciar o seu próprio negócio, quanto os empreendedores que já estão no mercado de trabalho. Certo. Emanuele, professora há muitos anos, preparando muitas pessoas para empreender. E, de repente, você se viu empreendendo também. Exatamente, Sandra. Eu tenho uma trajetória, né, na área da moda, especificamente, né, na área de marketing também. E esse momento de pandemia, esse momento de reinvenção, eu acredito que cada um olhou para dentro de si também, daqueles talentos que tem escondidos e como a gente pode colocar isso, né? O empreendedorismo, ele tem muito essa questão do sonho, né? Essa questão do sonho e, claro, das adversidades também, né? No meu caso, surgiu então a oportunidade, como se encerrou um contrato CLT de trabalho, né? Eu tive essa oportunidade, essa chance então de me reinventar por meio do empreendedorismo. O Sebrae está disponível aqui em Erechim e também em outras regiões e faz parte da nossa realidade, e ali se formam muitos empreendedores. Existem muitos programas para preparar as pessoas para empreender, para lidar com aqueles desafios de ter funcionário, de cuidar de folha de pagamento, estrutura da empresa, organização. Sim, nós trabalhamos desde o planejamento, né, quando a pessoa quer empreender, então com a formatação do plano de negócios, a estruturação da ideia, né, o planejamento em si do funcionamento da empresa. Trabalhamos também com áreas de gestão, né, então orientando os empreendedores, né, a fazer uma gestão adequada do seu negócio, e aí perpassa pelas áreas de vendas, de finanças, de produção, no caso de uma indústria, né? Então nós trabalhamos aí com todas as áreas e o público é o mais diversificado possível, né, Sandra? Então nós trabalhamos aí com empreendedores dos segmentos de indústria, comércio, serviços e agronegócios. Emanuele, como surgiu a Mini Roupinha? Então, a Mini Roupinha, ela surgiu, a ideia dela surgiu ainda durante a gravidez da Alina, né, da minha filha, que está com 1 ano e 4 meses, durante o enxoval. Né? Quando eu ia nas lojas, eu verificava o quê? Pouca oferta de cores. Né? Normalmente a gente tem uma segmentação feminino, masculino, né? O rosa, o azul. E eu pensava, nossa, mas eu gostaria de comprar um amarelo, eu gostaria de comprar um vermelho, e não encontrava essas cores. E também essa questão de roupas, de certa forma, que são um pouco, muito ligadas ao passado, então com muito frufru, muita golinha, muito lacinho, que não são confortáveis. Então eu criei a Mini Roupinha justamente com um tripé, que eu costumo dizer que é o conforto, em primeiro lugar, a praticidade e a questão da fofura, né? A roupa de criança ela também tem que ser fofa, mas ela tem que ser confortável. É verdade. Neste momento de pandemia em que muitas pessoas começaram a empreender, muitas se lançaram no mercado sem ter o conhecimento necessário para fazer o empreendedorismo. Essas pessoas se mantêm no mercado? Qual a tua avaliação, Silvana?
Bom, nós tivemos um aumento muito grande, né, de pessoas que estão empreendendo a partir aí do início da pandemia, no mês de março, né. Então, pesquisas aí que nos subsidiam trazem que nós tivemos quase 1 milhão de pessoas que foram empreender, né, a partir aí das saídas de empresas, dos desligamentos, né, das empresas em que elas vinham desempenhando as suas atividades. E normalmente elas montaram o seu próprio negócio, né, na categoria ali principalmente dos empreendedores individuais, né, e então é um desafio, né? Então, nós sempre tivemos aí nos últimos anos um percentual de empresas menor, né, de fechamento nos 2 primeiros anos. Nós estávamos aí desde 2010 com um percentual de 23% de fechamento de empresas nos 2 primeiros anos, mas este número ele deve ser alterado, né, tendo em vista a situação, né, que as pessoas estão empreendendo neste momento, né, muito mais por uma necessidade de se manter do que por uma oportunidade que eles estão vislumbrando no mercado. Então, esses índices, eles devem ser alterados. Manuele, quais foram os pilares que te levaram a empreender com segurança e com longa vida para a tua empresa? Eu acredito que não só com a pandemia, mas o que a gente vê em termos de evolução de comportamento são cada vez mais as pessoas querendo negócios transparentes, né? As pessoas não querem mais simplesmente consumir, elas querem que tenha, digamos, um valor por trás, né? Então, o que eu acredito é justamente assim, a Emanuele, então, a experiência dela enquanto mãe, né? Então, empreendedorismo feminino e materno também, identificou uma oportunidade, né, verdadeira, validou com outras mães. Eu fiz uma pesquisa de mercado no início do ano. Na verdade, a minha ideia de empreender veio antes da pandemia, né? Eu segurei um pouquinho com a pandemia, mas eu resolvi dar continuidade. Então, eu conversei com outras mães para identificar, porque às vezes as pessoas empreendem com base muito no seu gosto pessoal e não verificam se de fato existe essa oportunidade no mercado. Então, conversando com outras mães, fiz um questionário online com elas, eu verifiquei que sim, que havia essa segmentação, né, de roupas para as crianças com cores diferentes, identifiquei quais são os temas que elas gostariam para as estampas, porque a minha estamparia é exclusiva. Então, fui identificando e justamente o que eu sempre pensei é assim, ok, eu não quero vender roupas. Qual é o propósito que tem meu negócio? Qual é o valor que eu vou entregar? E não o valor monetário, né, que é o preço, mas qual o valor? Então, eu trago essa bandeira do empreendedorismo materno, eu trago essa questão, essa reflexão sobre maternidade e carreira, eu trago essa questão também do aleitamento materno, da parentalidade consciente. Então, eu trago essa questão de, enquanto professora, eu quero educar o meu público, eu quero trazer informação, né? E a roupa é uma parte disso. É verdade. E hoje a gente sabe que no mercado existem inúmeros produtos, mas muitas vezes a gente busca a informação e não o produto. E tem pessoas que desenvolvem o produto, mas sem nenhuma informação atrás desse produto. O Sebrae está aí para orientar essas pessoas que lançaram um produto, mas não tem uma base para esse produto se manter no mercado? Sim, nós atuamos muito forte, né, nessa questão da orientação, através de consultorias, de assessorias, das nossas próprias equipes, né, de analistas de relacionamento aí com clientes, né. Então, nós fizemos justamente essa busca de informações, né. No caso da Emanuele, é justamente essa orientação que a gente dá antes do início da empresa, né, de buscar uma atividade que se identifique, de buscar conhecer o mercado, que valor é que tu vai entregar, que produto tu vai entregar para os teus clientes, né? Então, é justamente todo esse olhar que nós fizemos a orientação, desde a estruturação do negócio. Algumas empresas, né, que já estão estruturadas e que tenham alguma dificuldade, nós também fizemos esse tipo de intervenção e de auxílio, né, através dos nossos produtos. Hoje, uma das maiores reclamações de quem sai dos bancos universitários é não saber lidar com o mercado atual. Existe uma diferença bastante grande no academicismo e o que tu vive na prática. Sim. De que forma você, Emanuele, como professora universitária, como empreendedora, orienta os seus alunos a empreender de forma correta?
O correto ele é um pouquinho relativo, né? Mas tem, por exemplo, o Canvas, que o próprio Sebrae tem um aplicativo, tem uma cartilha, né, de como fazer, que é justamente isso. Então, qual é o teu valor? O que tu vai entregar para o cliente além do produto, né? Uma das maiores dificuldades que eu vejo na questão é a precificação. Né? Quanto vale a minha hora? A gente não precisa pensar, né? Eu acho que essa é a dificuldade, e foi uma dificuldade que eu tive também. Né? Então, ok, e isso a gente fala, eu brinco que tanto o empreendedorismo quanto a maternidade tem as suas surpresas, né? Tem os altos e baixos, porque a gente está aprendendo. Então, assim, existem os livros, mas eu tenho que ver o que para o meu negócio, né, é o mais adequado. Eu vou competir por preço? Eu vou competir por diferencial, por valor agregado, né? Como é que eu vou fazer essa relação custo-benefício? Então, é importante essa questão do Canvas, né? Eu gosto um pouquinho mais do Canvas para depois fazer o plano de negócios, porque ele é um pouquinho mais simplificado. Quando a gente fala em marketing, a gente fala nos 4 P's, que hoje o composto de marketing, produto, preço, praça, promoção, que tem agora o pessoas, tem o prova física também, né? Então tem outras coisas que estão evoluindo, mas a gente precisa pensar em qual é o meu público-alvo, e eu gosto muito da ferramenta de persona, né? Então qual é a persona? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de mães que são, né, ou grávidas, que são as potenciais clientes do meu produto. Mas eu preciso saber, por exemplo, qual é o perfil dessa mãe? Ela é uma mãe que é conectada nas redes sociais? Então, quando a gente fala em persona, a gente pensa num nome, a gente pensa onde essa pessoa mora, que conteúdos ela consome, né, como ela se alimenta, que exercícios ela pratica. A gente pensa, né, digamos assim, a gente personifica, então, essa cliente por meio de persona. Então, tanto o Canvas, né, o composto de marketing, a persona, são alguns exemplos de ferramentas que a gente pode utilizar para estruturar, né, o negócio. E falando um pouquinho sobre gerenciamento digital, Silvana, com a pandemia, a internet ela nos aproximou muito mais das pessoas de uma forma que a gente antes levaria 5 anos para começar a fazer todas as atividades da internet, e de um dia para o outro todos nós ficamos conectados praticamente 24 horas. Uns trabalhando, outros estudando e, por fim, as atividades se centraram na internet. Mas nem todas as pessoas sabem usar essa ferramenta. E o Sebrae, aonde ele entra aí? Sim, o nosso papel ele é muito importante, né? Principalmente a gente já vem aí fazendo um trabalho de anos, né, de auxílio aos empreendedores, mas neste momento nós enxergamos como nosso papel aí de fundamental importância, né? E nós encontramos empreendedores nos diversos níveis, né? Alguns mais tradicionais, alguns mais conectados, né? E essa virada de chave nem sempre é tão fácil. Então, é um desafio, né, para todas as empresas, essa reestruturação, a remodelação do seu negócio. Então, nós atuamos também nesse tipo de orientação, né, aproximando os empreendedores aí de ferramentas digitais, de como aproveitar, né, as mídias, como ter um relacionamento, digamos assim, híbrido com os seus clientes, né, no presencial e também no digital. Nós lançamos uma plataforma de marketplace também do Sebrae para os pequenos negócios, que é sua loja Sebrae, para os pequenos negócios que não têm, né, um site estruturado, uma página na internet, que não tem uma estrutura aí organizada para comercialização e oferta dos seus produtos. Então, ele é uma plataforma totalmente gratuita que nós colocamos à disposição, né? As empresas podem entrar lá, cadastrar os seus produtos, seus serviços e fazer a comercialização por dentro dessa plataforma. Como é que tu tem comercializado os teus produtos, Emanuele? Digitalmente, né? Eu tenho, enfim, eu contratei uma loja online, né, que eu disponibilizo esses produtos. Então, eu vinculo meu canal principal é o Instagram. Né? É o Instagram pela minha persona, pelo meu público, então é o Instagram. O Instagram tem alguns recursos também, né, de colocar sacolinha, então ele já direciona então para minha loja. Claro que Erechim, né, como estamos aqui, então Erechim, eu levo os produtos até os clientes que solicitam, que querem ver, que às vezes querem até provar nos seus filhos, enfim. Claro, com todos os cuidados em relação ao contexto que a gente está vivendo. Então, Erechim, eu entrego presencialmente, frete grátis e tudo mais, e envio para o Brasil inteiro. Né? Então, o que eu pensei é em como sistematizar, né? Porque se eu ficar... A gente sabe que o WhatsApp é um canal de venda fantástico, mas o WhatsApp ele não desliga 24 horas.
né, digamos assim. Então, enquanto mãe empreendedora, né, a questão também de conseguir conciliar minha jornada enquanto mãe, enquanto empreendedora. Então, nesse sentido, o que eu faço é ter essa automatização, que se o meu cliente quiser entrar 1h, né, olhar e fazer a compra sozinho, né, se a mãe ou o pai quiser comprar sozinhos, eles conseguem, né, já calculo o frete automaticamente e tudo mais. Então, foi a maneira que eu encontrei de conciliar, né. Erechim, nós temos um grupo bastante grande de mulheres aí empreendedoras, mulheres que já vêm se destacando há muito tempo, né, Silvana? Mas com a pandemia, algumas deram uma recuadinha. E algumas também não souberam a fazer esse controle de custos, de entrega de produto, calcular toda essa parte. O Sebrae tem algum programa que ajude a mulher a cuidar do financeiro da sua empresa, a entregar o produto de uma forma diferenciada? Sim, hoje nós estamos, né, atendendo aí aos empreendedores tanto da forma presencial nas nossas unidades quanto digitalmente, né? Sim. Então nós temos a nossa equipe de analistas aí trabalhando constantemente em contato com as empresas com esse tipo de orientação e nós temos muitas informações no site do Sebrae. Então no portal do Sebrae, www.sebrae-res.com.br, nós temos desde materiais informativos de e-books, palestras, capacitações, temos materiais e capacitações da área de gestão financeira, né, orientando de uma forma simples, né, uma linguagem simples de como que os empreendedores podem adotar esses controles financeiros tão importantes, né, nesse momento de hoje. Então, olhar as finanças hoje é muito importante, rever o seu planejamento financeiro daqui 6 meses, daqui a 1 ano, né? A gente não tem uma previsibilidade muito certa ainda agora, né? Mas é muito importante sempre a gente prestar atenção na gestão financeira da empresa. É verdade. Como é que tu estruturou toda essa parte de gestão financeira, Emanuele? Então, primeiro que eu não estou misturando o que é da Emanuele com o que é da Mini Roupini. Acho que esse é o primeiro passo para a gente saber, né, o que. Então, eu separei um dinheiro para investir na empresa, né? Então, já tenho estruturado o que eu investi em produto, né? Deixei uma reserva para também não gastar todo, né? E tenho feito alguns investimentos pontuais, por exemplo, assim, em aplicativos de redes de mães. Então, fazendo algumas estratégias de marketing para, né, vendo isso como investimento. Claro que lucro, a gente pensa, mas, né, quanto está tirando de lucro? Eu falei, por enquanto nada, porque o que eu investi eu ainda não tive o retorno, né, para dizer que eu tenho, de fato, já um lucro. Claro, eu estou vendendo, né, e estou pegando esse dinheiro para reinvestir na minha empresa, né, então essa é a intenção. E eu quis desde o início trabalhar totalmente transparente, então eu criei uma proposta de precificação transparente, né? Então eu já expliquei para o meu consumidor qual a diferença entre o valor e entre o preço, e dentro do preço eu verifiquei então do meu preço de venda final, né? Qual o percentual, porque eu trabalhei muito com a precificação com base na concorrência. Né, trabalhei com essa precificação, claro, porque às vezes a gente quer colocar um preço que a gente acredita que vale, mas ele fica fora do mercado, então a gente tem que avaliar, né, o que a concorrência está trabalhando. Dentro disso, então, eu determinei, nesse lote de peças que eu produzi, né, esse percentual é da produção, matéria-prima, estamparia e tudo mais. Esse percentual é de marketing, né, então meu investimento em comunicação e tudo mais. Eu tenho uma equipe enorme que faz todo esse trabalho, né, mas uma parte de marketing, uma parte de administração, a parte da criação, do design das peças, né, então eu quantifiquei em percentuais, então, por exemplo, 15% é meu administrativo, 18% é minha criação, então de cada produto eu apresentei para o meu consumidor o percentual, né, e aí então colocando, por exemplo, eu trabalho a questão do home office, eu acho que isso é muito importante para os microempreendedores, né, eu tenho internet na minha casa, eu enquanto empreendedor eu uso essa internet. Então, um percentual dessa internet, ela está lá no meu custo. Um percentual da minha luz, ela está no meu custo, né? Claro, talvez eu não vá colocar ele especificamente, né? Mas eu tenho que ter esse valor aproximado para daqui 2, 3 meses, quando eu tiver um pouco mais engrenado, porque eu lancei a loja online fazem 20 dias, né? Então, eu preciso, de fato, depois verificar se esse preço transparente ele mudou ou não, porque está previsto um aumento da taxa de algodão, que é a minha principal matéria-prima. Então, tudo isso eu vou ter que ir ponderando, né, nessa questão da precificação. Se fala muito em estoque. Na opinião de vocês duas, é importante ter estoque? Dá para trabalhar sem um estoque zero? Como é que funciona essa questão do estoque?
Olha, a nossa orientação é que sempre tem que analisar, né, conforme a realidade de cada empresa, né, e ter um estoque mínimo de trabalhar. O estoque, ele é um dinheiro que, se tu tiver em grande quantidade, ele acaba sendo um dinheiro parado, né, que o empreendedor tem ali no seu negócio. Então, por isso que é muito importante esse planejamento, uma análise, né, da quantidade de vendas, enfim, ou se é algum produto que ele tem uma empresa que ele fabrica, né, como uma indústria, no caso da Emanuele, ele tem que ter no mínimo um estoque mínimo para fazer girar, mas não orientamos a ter um estoque em grande quantidade, porque isso significa muitas vezes um investimento muito grande que a empresa tem e fica parado. E o teu estoque, como é que é? O estoque é dinheiro parado, né? Literalmente. Eu tenho um pequeno estoque, né? Até porque eu estou trabalhando com, de certa forma, claro, moda, a gente fala da questão do desejo, mas eu estou falando também numa compra por substituição, né? A criança cresce, ela precisa da roupa. Como cresce? Então, ela precisa de roupa. Então, por exemplo, assim, a mãe até deixa um tempo a canelinha aparecendo, né? Às vezes dobra, enfim, a gente tenta fazer essas artimanhas, mas chega uma hora que não tem, a gente compra por substituição. Então, e a mãe não vai ter tempo, vai dizer assim, olha, tu espera ali 20 dias para eu produzir a peça, enfim, é complicado. Então, eu tenho um estoque mínimo, né? Mas a minha intenção não é nem trabalhar com reposição, né? Por exemplo, eu tenho um determinado bodyzinho lá com uma estampa numa cor, eu produzi uma pequena quantidade, então por isso que eu falo que são coleções com edição limitada também. Depois eu posso fazer o mesmo body com aquela estampa, mas em outra cor, com outra cor de tecido, né? Porque isso, além de estimular o desejo de quem gosta da minha proposta, traz uma questão de exclusividade, de valor agregado e faz com que eu não tenha um grande estoque. Então, eu faço justamente isso. E a questão do gerenciamento desse estoque também, né? Outro dia eu fui contar novamente, né? Eu digo, nossa, nessa peça eu errei, eu tenho uma e não duas ou três, né? Mas, assim, tem que trabalhar com estoques pequenos e depende de cada caso, né? Teu produto é um produto acessível para qualquer mãe? Eu concordo, acredito que sim. Sim, nessa questão de... Porque o que eu pensei, Emanuele? Como eu entendo do valor da matéria-prima, do preço da produção e tudo mais, eu não gosto de comprar roupa de... Claro, eu gosto de roupa bonita, confortável, mas eu acho que a relação custo-benefício, se é uma roupa muito cara que tu usa por pouco tempo, eu acho que não vale a pena. E a roupa infantil, ela é muito explorada em termos de valor, não, de custo. Ela acaba ficando muito cara. Eu acho que, claro, tem a importância da marca, tem uma série de questões que eu entendo. Mas quando eu me proponho a trabalhar com preço transparente, eu pensei numa precificação justa, né? Então, eu tive retorno de pessoas que disseram, eu achei que o seu produto ia ser mais caro. Então, é a percepção de valor. Né? Então, eu justamente quis fazer isso. Eu quis que as pessoas olhassem para a marca, para o conceito e tudo mais, pensassem, nossa, esse produto vai ser bom, porque eu comecei a divulgar antes, né? E surpreendeu positivamente para as pessoas não acharem um preço caro. Eu acredito que ele é um preço justo e que sim, qualquer mãe possa comprar ele. Silvana, qual é a orientação da Silvana como empreendedora também, trabalhando agora em home office, fazendo um excelente trabalho na região toda, né, Silvana? E para essas mulheres que querem começar a empreender, que querem se desafiar a sair para o mercado de trabalho? Olha, eu acho que primeiro tem que identificar atividades que elas gostem, né? Então, eu acho que quando tu vai empreender, tu tem que identificar oportunidades em atividades que tu gosta. Por quê? Porque o caminho do empreendedor não é fácil, né? E aí, ainda se tu for trabalhar e resolver abrir uma pequena empresa em algum segmento que tu não tenha nenhuma identidade, tu tenha muito poucos conhecimentos, né? E não seja uma área que te desafie, é muito difícil, né? Então, e depois buscar informação. Acho que isso que a Emanuele trouxe, né? De tentar conhecer os clientes, de verificar como é que os concorrentes agem, né? Qual é o preço praticado, qual é o valor agregado que tu vai entregar do teu produto, que necessidade, né, que tu vai atender desses clientes, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele é uma pessoa inquieta.
e que ele está sempre em busca de oportunidades. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa determinada, uma pessoa que corre riscos, né? E que vai atrás dos seus sonhos. Então, eu acredito muito neste planejamento, né? Do seu negócio anterior ao processo de registro, né? O processo de formalização da empresa, ele é só um ato de constituição, mas a busca dessas informações, como tu imagina que a tua empresa vai funcionar, né? Eu acho que tem que ter esse olhar, né, específico antes de tu empreender. Qual foi a dificuldade entre o papel e a prática? Então, eu acredito que a gente tem que amadurecer muito a ideia, né? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, assim, rígida com algumas questões. E quando isso relacionado à maternidade já me mudou muito, né? E eu comecei a pensar, porque às vezes a gente imagina um negócio ideal, perfeito, sem falhas, isso não existe. Então, e se frustra, né? Não é meu primeiro empreendimento, eu acho que todos os empreendedores têm isso, né? Não é no primeiro que dá certo, mas eu comecei assim, bom, eu vou testar se funciona isso. Eu vou fazer uma coleção pequena. Eu vou fazer, primeiro eu ia trabalhar até 1 ano. Aí eu pensei, mas eu vou produzir umas pecinhas em 2 também. O que eu mais vendi foi o tamanho 2 até agora, que eu não ia investir. Então, eu acredito que a gente tem que ser flexível, né? Fazer testes. Tem um período que é de testar mesmo. Isso não deu certo, não tem problema, bola pra frente. Um dia postei um negócio com uma palavra errada. Um monte de gente curtiu, nem viu que a palavra estava errada e eu pensei, antigamente eu iria deletar. Hoje, gente, eu pensei, mas vou perder o engajamento, vou perder os comentários. Quer saber? Uma letrinha. Então, eu acho que a gente tem que se permitir e aceitar as nossas falhas, né? Entender que não é tudo que é perfeito nesse processo e não deu certo, né? Muda a estratégia. Eu acho que tem muito essa questão da prototipagem rápida que a gente fala de negócio, que é de tentar, claro, tu idealiza, mas bom, se não for esse o caminho, existe um outro caminho, né? Então essa reinvenção. E hoje em dia, com a internet e o período que a gente está vivendo, tem muita informação disponível. Tem muita informação. Tem curso online gratuito, tem um monte de perfil de influenciadores digitais ou criadores de conteúdo que dão dicas valiosíssimas. Claro, eles querem vender depois o curso, mas enquanto tu não puder pagar o curso, aproveita. Tem lá a dica de quantos stories por dia, quantos posts, qual que dá mais engajamento, que é no formato carrossel, como curtir, como comentar. Então, tem uma variedade muito grande para a gente conseguir buscar informação e aplicar no nosso negócio. Eu quero agradecer, Silvana, por você ter vindo aqui. Muito obrigada por ter atendido o meu convite. Fazia tempo que a gente não ficava junto, né? É isso aí. A pandemia nos separou um pouco. É isso aí. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. É a oportunidade da gente estar conversando um pouco, né? Conhecendo a história da Emanuele também. Eu acho que da Emanuele e de tantos empreendedores aí que a gente auxilia, né? Isso aí. E que tem uma trajetória aí desafiadora, né? Nesse cenário que nós estamos vivendo, principalmente. E a você também, Emanuele, bem-vinda a Erechim novamente, depois de tantos anos fora, né? Sim. E que a Mini Roupinha tenha muito sucesso aqui em Erechim. Muito obrigada. Agradecer a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais aqui do Sebrae Erechim também, aqui dessa região. Né? E falar também, acho que é importante a gente trazer essa questão da não romantização do empreendedorismo, né? Porque quem vê de fora pensa assim, nossa, não tem horário para trabalhar, viaja quando quiser, né? E na verdade é um investimento de tempo, de amor, de doação. Eu acho que isso que é bem importante. E a todos vocês que nos acompanham, até o próximo programa.